Fala aí, galera. Hoje a gente vai entender o princípio de funcionamento dos paraquedas. A gente vai ver por que ao saltar de paraquedas, uma pessoa não se esborracha todo no chão. Meu nome é Rodolfo, bora lá para o vídeo. Bom, para a gente entender o princípio de funcionamento dos paraquedas, vamos pensar em um exemplo do dia a dia. Imagine o seguinte, você está lá no seu carro, lá com a sua família, viajando e tal, tranquilo. E de repente inicia-se uma chuva. Você, entediado dentro do carro, resolve colocar a mão para fora do vidro para sentir, né, as gotinhas de água bater na mão. E o que ocorre é o seguinte, ó, ao bater na gota de água, o que ocorre é que você está a uma velocidade que é igual à velocidade do carro, né, que nesse caso é 120 km por hora, dando um tapa nessa gota a essa velocidade. E você sente as gotinhas como se elas fossem pequenas picadas de formiga, você sente um formigamento. E por que isso ocorre? Porque então, né, a questão, o questionamento que vem na sua cabeça é por que ao bater na gota a 120 km por hora eu sinto esse formigamento e quando chove eu estou andando na rua eu não sinto isso? Será que quando a gota ela cai da altura, né, das nuvens, ela não atinge uma velocidade de 120 km por hora? Será que a velocidade dela é menor do que isso? Esse é o seu questionamento. Você, como bom aluno que é e prestou bastante atenção no vídeo que a gente gravou, né, sobre queda livre, você sabe calcular a velocidade da água ao cair da altura das nuvens. Então vamos fazer esse exemplo. O que a gente tem é o seguinte, ó, a gente tem a nuvem a uma altura média de 4 quilômetros e a gente tem um indivíduo andando pela rua. Esse é o nosso modelo de exemplo. Então vamos colocar aqui o nosso sistema de referência. Como a gente viu lá no vídeo de queda livre, eu gosto de trabalhar com o sistema de referência na altura mínima, que é isso que está aqui, ó. O Y nasce na cabeça do indivíduo e aponta para cima, ok? A gravidade aponta para baixo, a gente sabe disso. A gravidade sempre aponta para baixo. E a velocidade, então, ela vai começar lá na altura máxima da nuvem, igual a zero, porque é abandonado do repouso, e vai cair, ok? Então aqui o que a gente vai usar das equações, né, de queda livre, a gente vai usar a equação de Torricelli. Por quê? Porque a equação de Torricelli não tem tempo. O nosso problema, a gente não tem dado temporal. A gente tem dado de velocidade, que é a velocidade inicial, a gente tem dado de deslocamento, que é a altura. A gente não tem dado de tempo. Então vamos à equação de Torricelli. A equação de Torricelli fala o seguinte, ó, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes ΔS. Usando os dados do problema, a gente tem o seguinte, ó, a velocidade inicial é zero, porque parte do repouso. A aceleração é a aceleração da gravidade, negativo porque está contra o sistema de referência. O sistema de referência aponta para cima, a aceleração aponta para baixo. E o ΔS, que é o deslocamento, é igual à altura, ele vai cair de uma altura h, então é igual a h. Voltando para a equação de Torricelli, cancelando aqui a velocidade inicial e modificando os dados, a gente tem que a velocidade final ao quadrado é igual a menos duas vezes a gravidade vezes a altura. Aí a gente chega no problema, você vai falar, Rodolfo, não existe raiz quadrada de número negativo. E é verdade, realmente não existe. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai pegar a gravidade em módulo. Só que aqui a gente sabe que a velocidade ela aponta no mesmo sentido da gravidade, que é contra o sistema de referência. Por isso a velocidade é negativa. Então vamos pegar a gravidade em módulo. Em módulo, basta a gente tirar o sinal negativo. Então fica a mesma coisa, só com o sinal positivo. Aí a gente pode tirar a raiz. Então a velocidade é igual a raiz quadrada de duas vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo os valores, e observe que a altura é de 4 km, 4 km é equivalente a 4.000 metros, a gente chega nisso que está aqui, ó. 2 vezes 10, que é a gravidade, uma aproximação para a gravidade, vezes 4.000, que é a altura. Vamos tirar então da raiz quadrada. Como que a gente faz para tirar dessa raiz quadrada? Vamos colocar tudo em notação científica, que fica mais simples. Vai ser 2 vezes 4, que é 2 ao quadrado, vezes 10 elevado à quarta. 3 zeros aqui, com mais o outro zero do 10, dá 4 zeros. Ok? Tirando da raiz, 2 ao quadrado eu posso tirar da raiz, 10 à quarta eu posso tirar da raiz também, porque são expoentes pares, basta eu dividir por 2 os expoentes. Então, dá isso aqui, dá 2,
que saiu da raiz aqui, que era 2 ao quadrado, fica só 2. O 10 à quarta fica 10 ao quadrado, né? Então dá 10 ao quadrado vezes 2, que dá 200, vezes raiz de 2, que é esse 2 aqui que não saiu da raiz. Ok? Isso em metros por segundo. É um número ruim de trabalhar, mas é esse número aí. Então, se a gente observar, aqui no problema a gente tem a velocidade em km por hora. E no nosso modelo a gente tem a velocidade em metros por segundo. Então a gente viu lá na aula 1, velocidade média, se você não lembra, volta e assiste essa aula, como a gente faz para passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Basta a gente fazer uma multiplicação por 3,6, ok? Então, para eu passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Eu pego, então, o meu valor de velocidade, que é 200 raiz de 2, multiplico por 3,6, vai dar aproximadamente 1.018 km por hora. Observe que 1.018 é praticamente 10 vezes esse valor, ok? Como que a velocidade ela cai 10 vezes maior, né, quando a chuva está caindo, sem que você esteja andando no carro, e o sentimento que você tem é como se ela fosse menor. O que está acontecendo? Onde a gente está errando? O que pode estar errado? Bom, o nosso erro é o seguinte: quando a gente desenvolveu a fórmula da queda livre, quando a gente trabalhou na queda livre, lembra lá que a gente falou que a resistência do ar ela precisa ser desprezada? Pois é, esse foi o problema. Quando a gente despreza a resistência do ar, a gente deixa de olhar a força que ela faz sobre o corpo durante a queda. Vamos lá, vamos entender então como que isso pode alterar a velocidade. Então a gente vai fazer de novo o gráfico velocidade, né, vezes o tempo, por tempo, né? Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Para a queda livre, a gente conhece, a gente sabe que a velocidade vindo lá do movimento retilíneo uniforme é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Na queda livre, a aceleração é igual à gravidade e a velocidade inicial é zero. Então, o que a gente tem é isso aqui, ó, velocidade em módulo é igual a gravidade vezes o tempo. A gravidade, a gente sabe, vale 10. Então, fica velocidade igual a 10t. Isso é um gráfico de uma função linear, ó, que descreve uma reta, que é essa reta aqui. Que para o nosso caso, quando a gente tem um tempo de queda, a velocidade nada mais é do que a velocidade que a gente calculou, que é 1.018, ok? E vamos então entender o que ocorre quando eu tenho resistência do ar. O que ocorre é o seguinte, ó, quando eu coloco a resistência do ar, a gente observa que o gráfico da velocidade, ó, ele forma essa curva aqui, ó, que ela possui um valor limite, que a gente chama de velocidade limite. A velocidade ela cresce até atingir esse valor e depois ela não cresce mais, ela segue constante, ok? Então, observe o seguinte, ó, a velocidade limite ela é muito menor do que a velocidade que a gente calculou. Isso porque o móvel, ele ao cair, nos instantes iniciais, ele segue aproximadamente essa reta, que seria quedas próximas à superfície da Terra. Isso, então, essa equação ela equivale à equação quando a gente calcula com a resistência do ar. Mas à medida que a gente vai caindo mais, vai aumentando, né, a distância de queda, a velocidade ela fica diferente, ó, tá vendo? E a velocidade da queda com resistência do ar é muito menor, ok? Então agora vamos entender o que ocorre quando eu tenho um paraquedas. O que ocorre é o seguinte, ó, mesmo problema, a gente viu que ao saltar, né, de paraquedas a gente vai ter uma velocidade limite, entretanto quando eu abro o paraquedas, o que ocorre é a velocidade limite ela fica ainda menor. Ou seja, por isso que quando eu caio com paraquedas, eu vou experimentar o movimento retilíneo uniforme, né? Talvez não retilíneo, né, mas uniforme, e a velocidade limite será uma velocidade bem pequenininha, ó, ok? Isso a depender do tamanho do paraquedas, das dimensões, ok? Então, esse foi o vídeo, espero, né, que tenha sido esclarecedor. Essa é uma questão que já caiu no Enem, que a gente vai ver, né, um pouco mais adiante. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço.